Havendo entrado Jesus em Jericó, passava por la ciudad, e he aqui um homem chamado Zaqueu, que era o principal de los publicanos, e era, o que ele era? Ele era rico. Procurava ver quem era Jesus. O que ele queria? Ver a Jesus. Isso faz toda a diferença. Porque há muitas pessoas que elas querem apenas os milagros de Jesus. Elas querem apenas as bendições que Jesus les pueda proporcionar. Elas só querem o pão. Mas este homem, ele queria ver a Jesus. Ele queria conhecer Jesus. Esse homem, ele era um publicano. Talvez você não entenda o que significava isso no passado. Os publicanos eram os cobradores de impostos. Eles eram odiados por los judíos. Eles eram odiados. E Zaqueu, ademais de ser publicano, ele era jefe de los publicanos. Ou seja, que ele era o ladrão de los ladrones. Se me hago entender? Ou seja, a fama de ele era de um homem ladrão. Era de mau caráter. Era um homem odiado. Um homem que nadie lo respeitava. Aunque ele tinha dinheiro, mas esse dinheiro não fazia de ele um homem feliz. Porque ele sabia que a vida que ele tinha era uma vida mala. Há muitas pessoas que elas até têm o dinheiro, mas elas não conseguem ser felizes em suas parejas, em seus matrimônios. Já se casou 1, 2, 3 vezes. Ela tem até dinheiro, mas ela não dorme por la noite, ela depende de uma pastilha. Ela tem até uma boa condição econômica, mas ela vive passando de enfermidade em enfermidade. Nem os hijos la respeitam mais. Então Zaqueu chegou em seu momento em que ele se deu conta que o que ele tinha não era suficiente para fazê-lo feliz. E ele escutou falar de Jesus. Ele escutou falar desse Jesus que transforma vidas. Esse Jesus que cambia as pessoas. E quando ele escutou falar desse Jesus, ele foi porque ele queria conhecê-lo. Ele queria ter uma experiência com esse Jesus. E disse a Escritura que pero não podia a causa de la multitud, porque era pequeno de estatura. Então correu delante, subiu a um árbol sicômoro para ver-lhe, pois havia de passar por allí. Quando Jesus chegou àquele lugar, alçando a vista, o que passou? Lo viu. Porque Jesus, ele sempre vê as pessoas que lo buscam. Ele sempre atenta para a pessoa. Não importa quem seja a pessoa. Você pode estar aqui nesta manhã e você pode ser um alcoólico. Você pode ser um drogado, um pandilleiro. Você pode ser uma prostituta. Você pode ser uma pessoa que hizo coisas terríveis em sua vida. Mas quando você decide que você quer conhecer Jesus, então não importa seu passado, porque Jesus ele está vendo. Ele sabe de sua intenção. Ele sabe por que você está aqui hoje. Foi ele que lhe trajo aqui. E ele lhe trajo para que você pueda escrever uma nova história. É isso que ele quer. Ele quer dar a você a oportunidade de escrever uma nova história em sua vida. Talvez você seja como Zaqueu. Seu nome está manchado. Seu nome está ligado a perdas, a fracassos, a traições. Assim como o nome dele estava ligado a um ladrão, a um malhechor. Mas ele queria cambiar. Ele não queria seguir com aquela história.
E essa é uma pergunta, é algo que você se deve fazer sempre. Qual é a história que você está derrando para seus filhos? Mañana, que seus filhos hablarão sobre você? Qual história você está derrando? A história de uma pessoa que venceu na vida, que deu a seus filhos um bom exemplo, ou a história de uma pessoa que quando se muere, todo mundo diz assim, graças a Deus, já foi tarde. Porque você sabe que é verdade. É verdade. Há muitos que, quando se muerem, nem os filhos choram, nem a mulher chora. É um alívio. Porque a pessoa derrou na história de malos tratos, de violência, de miséria. Uma história triste. Zaqueu, se ele se muriera em naquele momento, quantas pessoas você crê que iam ao enterro dele? Me está compreendendo? Porque a história dele era uma história de um ladrão, de um malandro, de um aproveitador. Era a história dele. Qual é a minha história? Qual é a sua história? Se hoje eu me fuera, qual história eu derro para minha esposa? Para minha família? Porque Deus, Ele entregou isso nas mãos de cada pessoa. Não é Deus quem decide isso. Muitos creem que é o destino de cada pessoa. Mentira. Porque seu destino, usted lo decide. Porque está escrito, todo lo que el hombre siembra, el hombre cosecha. Então não é uma questão de suerte ou mala suerte, porque se for assim, Deus era injusto, porque aí Deus destinou uns a ser ricos e outros a ser pobres. Deus destinou uns a ser sanos e outros enfermos. Deus destinou uns a estar bem casados e outros a estar mal casados. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Um Deus que destina uns hijos para ser buenos e outros hijos para ser drogados? Que Deus é esse? Não, minha amiga, meu amigo. O destino, eu lo escribo. Eu escribo como será meu futuro. Sou eu que escribo. Porque o que eu siembro hoje, eu vou cosechar amanhã. E isso é glorioso, porque Deus dá a todos a mesma oportunidade, como deu a esse homem. A esse malhechor, deu a ele a oportunidade. E Jesus lo viu. E Ele está vendo cada um de nós outros. Pode estar seguro. Ele está aqui. Ele está vendo cada um de vocês. E disse, e lhe digo, Zaqueu, dá-te prisa. Desciende, porque hoje é necessário que me quede em tu casa. Então ele descendeu a prisa e lo recebeu o quê? Quando a pessoa encontra Jesus, a primeira coisa que ela tem, gozo, paz. Quem tem Jesus tem paz. Não está livre de problemas, porque problemas vendrão. Mas ela tem paz, muita paz. Ela tem gozo. A pessoa que não tem Jesus, ela vive amargada. Quem não tem Jesus é amargado, é deprimido, é triste. São aquelas pessoas que você sabe que ela amanhece e você não sabe como ela vai encontrar. Porque há dias que ela amanhece de buenas e há dias que ela amanhece trompuda. Ou não é verdade? Porque ela não tem Jesus. E como ela não tem Jesus, então ela está oscilando. Há dias que está de buenas, há dias que está de malas. Há dias que ela está feliz, há dias que ela está caída, deprimida. Há dias que ela tem ganas, há dias que ela está desganada. Há dias que ela quer viver, há dias que ela quer morrer. Por quê? Porque ela não tem Jesus. Mas quando a pessoa recebe Jesus, quando Jesus entra na vida de Édia, ela tem gozo. Por isso que você sempre me vê riendo-me. Sempre. Eu sou a imagem de Jesus.
Então eu tenho que reflejar Jesus em todo o que eu hago. E quando você tem Jesus, você também é assim. Você está passando por suas lutas, seus problemas, mas sempre feliz, porque você sabe que ele vai ganhar. Está compreendendo? Então se ele recebeu gozoso. Ao ver isto, todos murmuram, os religiosos que vivem mirando lá, cuidando da vida de outros. Cuidado com essas pessoas que vivem cuidando da vida de outros, não cuidam nem lá de édias. São os tismosos. És ou não és? Já viu aquelas pessoas tismosas? Que vivem mirando para a vida do outro e não cuidam nem da súdia. Ao ver isto, todos murmuravam, dizendo que havia entrado a alojar-se em la casa de um homem que? Pecador. Então Zaqueu, posto em pé, digo ao Senhor: he aqui, Senhor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, e se em algo he defraudado alguno, se lo devuelvo o quê? Quadruplicado. Um homem avarento, um homem que era um ladrão, um homem que era um malandro, um malhechor. Mas quando ele encontrou Jesus, ele encontrou algo mais valioso que todo o que ele tinha. Por isso que aquele tesouro que ele tinha perdeu o valor. E ele disse: Senhor, eu vou devolver o que eu roubei 4 vezes. Eu vou devolver 4 vezes. E fora isso, a metade do que eu tenho, eu vou entregar. Em outras palavras, a partir de hoje, eu vou viver em la dependência do Senhor. A partir de hoje, minha vida não depende mais de isso que tinha, porque isso que tinha lhe pertence. Ele entregou, ele deu. Amém, gente? Se me hago entender, e al hacerlo, vê o que está escrito, verso número 9. Jesus lhe dijo, o que Jesus dijo? A salvação a esta, porquanto ele também é hijo de quem? De Abraão. Porque todo aquele que é hijo de Abraão, ele vive por fé. Ele vive por fé. Ele não vive por vista. Ele não tem apego a nada, nem a nadie. O apego dele é só para com Deus, para com Jesus. Ele não está apegado a nada. Ele não se prende a nada. Muitas pessoas, elas andam errado de ter esse gozo, elas andam errado de ter uma história gloriosa, porque elas estão apegadas a coisas, a pessoas. Deus já digo para ela o que ela tinha que fazer, pero ela não lo hace, porque ela está presa. Ela não quer sacrificar. Ela quer fazer as coisas ao modo de ella, à maneira de ella. E por causa disso, a história dela é triste. Vê aqui, Jesus chamou ele de hijo de Abraão. Sabe por quê? Porque quando Deus apareceu para Abraão, depois você leia, em Gênesis capítulo 12, Deus apareceu a Abraão, e Deus disse assim para Abraão: Abraão, vete de tu terra, de tu parentela, e de la casa de tu padre, aonde? Coloca o que sigue. Eu haré de ti uma nação, uma grande nação, te bendeceré, e que? E serás que? Então, Deus digo para Abraão: tu queres cambiar tua história, ou tu queres quedar sendo como um fracasso? Porque Abraão era um fracasso, não podia ter nem sequer filhos, vivia na dependência do padre, não tinha vida própria, não tinha história,
E Deus apareceu para Abraão e disse: mira, Abraão, queres continuar com essa vida mísera ou queres uma nova história? O que tu queres? Porque se tu queres uma nova história, vete de tu terra. Ou seja, sal. Quando você vê essa imagem aqui, essa porta aqui, isso aqui está hoje em Harã. Harã foi essa cidade, esse lugar, essa terra aonde Abraão estava. E ele estava aí adentro dessas muralhas. Ele tinha terras, ele tinha bienes, mas ele era um fracasso. O nome dele, a história dele se ia acabar. E Deus apareceu para ele, como Deus aparece para mim, aparece para você e apareceu para Zaqueu. E Deus disse: sal dessa terra, ou seja, essa terra eu sei que é o mais valioso que tu tens, sal de ella, déjala, sacrifica-la, confia em mim, coloque em mim sua confiança, ponga em mim sua fé, não coloca mais na terra não, coloca em mim, déjala a terra. E quando Abraão, ele cruzou essa porta, que hoje, hasta hoje está já, foi a partir de aqui, que Deus começou a escrever a história de Abraão. Mientras ele quedou do outro lado, Deus não hizo nada. Mas quando ele tomou a decisão, e ele tomou o que ele tinha, ele sacrificou o que ele tinha, em obediência a Deus, a história de Abraão começou a ser escrita. E por isso que Deus digo, coloca o versículo 2, por favor. Haré de ti que ele não podia ter nem sequer, mas Deus digo que haria de ele o que Deus quer ser quando você é grande, e você às vezes quer dar pegado a tão pouco, você quer dar amarrado por um pouquitico, e o que Deus quer ser é muito grande. Amém, gente? Te bendecerei, porque ele não era bendecido, ele era maldito. Então se Deus digo para ele: eu vou quitar tu maldição e haré de ti essa bendição. Te bendecerei, engrandecerei e tu serás. O nome de Abraão era como o nome de Zaqueu, um nome de fracasso. Mas depois que Jesus entrou em la história de Abraão e entrou em la história de Zaqueu, ambos tuvieron seu nome gravado como homens vitoriosos. Amém, gente? Qual história você vai derrar? Qual história você vai escrever? Porque isso depende só de sua decisão. Todo filho de Abraão vive por fé. Ele não está pegado a nada, nem a nadie. Ele obedece a Deus de forma incondicional. Ele se lança. Ele vem para o altar.